Atos dos Apóstolos. Todo mundo aqui já entende plenamente a diferença do novo e do velho, né? Você que entende. O Alex já estava conversando, fiquei muito feliz que ele já está estudando lá e ficou até meio abismado, né, da diferença do novo para o velho, do reino de Cristo para o reino do diabo. Ele falou: rapaz, a gente acreditava no reino do cão mesmo lá em Isaías e queria entrar dentro do inferno mesmo. Eu falei: pior que a gente era assim, né? Glória a Jesus. Glória a Jesus. Atos 16, irmãos. Atos 16. Todos acharam? 16. Vou estar lendo aqui. Certo dia, quando estávamos indo para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava. Essa moça, escrava dominada por um espírito mau de adivinhação, que adivinhava o futuro. E os seus donos ganhavam muito dinheiro com a sua adivinhação. A moça começou a nos seguir gritando assim: estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam como vocês podem ser salvos. Ela fez isso muitos dias. Por fim, Paulo se aborreceu, virou-se para ela e ordenou ao espírito: pelo poder do nome de Jesus Cristo, eu mando que você saia desta moça. E no mesmo instante o espírito saiu. Quando os donos da moça viram que não tinham poder, não havia mais o poder para ganhar dinheiro com a adivinhação dela, agarraram Paulo e Silas, os amarraram e levaram até a praça pública, diante das autoridades. E eles os apresentaram a essas autoridades romanas e disseram: estes homens são judeus e estão provocando desordem na nossa cidade. Estão ensinando costumes que são contra a nossa lei. Nós, que somos romanos, não podemos aceitar os tais costumes. Aí uma multidão se ajuntou para atacar Paulo e Silas, e as autoridades mandaram que tirassem as roupas dele e surrassem com varas. Depois de baterem muito neles, as autoridades jogaram os dois na cadeia e deram ordem ao carcereiro para guardá-los com toda a segurança. Depois de receber essa ordem, o carcereiro os jogou numa cela que ficava no fundo da cadeia e prendeu os pés deles entre dois blocos de madeira. Mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos escutavam. De repente, o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. Naquele instante, todas as portas se abriram, as correntes que prendiam as pessoas se arrebentaram, e aí o carcereiro acordou. Quando viu que os portões da cadeia estavam abertos, pensou que os prisioneiros tinham fugido. Então puxou a espada e ia se matar. Mas Paulo gritou bem alto: não te faça isso, porque todos nós estamos aqui. Aí o carcereiro pediu que lhes trouxessem uma luz, e entrou depressa na cela e se ajoelhou tremendo nos pés de Paulo e Silas. Depois levou os dois para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Ou o que devemos fazer para ser salvos? Irmãos, essa história se repete nos dias de hoje. Como é que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação? Já está ligando? Como é que aquela mulher tinha um espírito de adivinhação? Ela recebeu em algum lugar. Em algum momento ela fez alguma coisa ou em algum momento entrou aquele espírito na vida dela. E Paulo e Silas, eles estavam passando para Tessalônica. Todo mundo conhece bem a história, né, de quando eles falam: vamos voltar para ver como é que ficaram as igrejas que nós evangelizamos, lá de Atos, né, dos Apóstolos, ver como é que estão os irmãos. E eles passam por lá, irmão, e eles procuram um lugar de oração em Filipos, onde eles chegam, porque Deus tinha dado um sonho para Paulo. E eles começam a ir todo dia orar. O que eles estavam procurando? Qual era o propósito de Deus naquele lugar? Olha que interessante, a gente começa a orar. Eu comecei de novo: qual é o propósito de Deus
desse lugar. O que Deus quer fazer com a gente? Já que Ele trouxe a gente para cá, o que Ele quer fazer com a gente? No que ou para quem Ele vai usar a gente? Então, na cabeça de Paulo, ele sabia que ele tinha que estar buscando a Deus para buscar uma direção, para saber qual que era a vontade do Espírito Santo, de Cristo naquele momento. Irmãos, muitas vezes para a obra acontecer na nossa vida, a gente tem que buscar se dispor para Cristo. Porque Paulo e Silas não estavam de brincadeira, eles tinham saído para ver como é que estavam as igrejas. Nesse inteirinho eles param num lugar, oram e querem pregar lá, o Espírito Santo não deixa. Eles saem de Lísia, vão para Bitínia, voltam para Mísia, vão parar em Trode. De Trode Deus deu uma revelação para ele, de um homem, olha que interessante, que estava pedindo socorro na região da Europa, indo para o outro lado do mar. Imediatamente Paulo vai para lá, para saber o que Deus queria fazer. Passa para cá e ajuda-nos, aquela visão, o homem dizia. Ele vai para a região da Europa lá e começa a orar. Acha um lugar de oração, se hospedam, ou melhor, Lídia, que era uma mulher rica, que tinha condições, hospeda eles, e eles vão orar todo dia para saber o que Deus tinha naquele lugar. Irmão, eu estou orando há muito tempo, quantas vezes eu não quis sair do Mirizó? E aí eu oro, e o Espírito Santo. Por quê? Porque Deus tem um propósito comigo aqui ainda. A gente ora para sair, Jesus não deixa. Um dia estávamos numa vigília em casa com os irmãos do trem, e foi meu pastor para lá, que já faleceu. E ele queria mudar o lugar dele. Só que no lugar dele, ele era uma bênção. Pastor Salvador, ele era uma bênção. Ele evangelizava todo mundo. Ele ajudava todo mundo. Não, ele, a irmã, a esposa dele, fantástico. Mas ele queria sair. Aí então, na vigília, a irmã Yara traz um missionário doidinho. Bem doidinho. Você olhava para ele, lembra aquele missionário? Ele, a mulher, a filha, andando por aí no carrinho, a menina no carrinho, a criança no carrinho, e ele fazendo a obra. E ele começou a brincar, passar uma revelação brincando. Você está querendo mudar do lugar onde você está? Deus te pôs lá. Aí você põe a placa de vende-se na casa, vem um moleque com uma pedra, com estilingue e derruba a placa. Você está achando que é coincidência? É porque não é para você sair de lá. Aí você vai, põe outra placa, vem alguém e quebra a placa, derruba. Tira a plaquinha do lugar de novo. É porque não é para você sair dali, porque Deus está usando você. Aí. Irmãos, eu conheço bastante gente que saiu do lugar onde Deus colocou e teve que voltar, sofreu. Por quê? Porque tem que completar a obra. Não é que Jesus é um carrasco. É que Ele colocou você é o especializado dele para fazer a obra naquele lugar. Às vezes a gente se desvaloriza tanto, às vezes a gente não se acha capaz, às vezes a gente começa a olhar as pessoas ao redor e acha que os problemas, a gente tem que sair dali para se livrar de problema, mas Jesus colocou a gente dentro do problema para resolver. É triste dizer isso, porque a maioria quer fugir, mas Jesus quer que a gente resolva. Porque Jesus nunca vai colocar você num lugarzinho de paz para você ficar lá. Ele vai colocar você num lugar onde tem pessoas problemáticas, com problema, para você ajudar ela a resolver o problema. Porque se fosse para colocar a gente num lugar de paz, tranquilinho, sem probleminha, ele levava embora. Acho que seria melhor, né? Tem algum lugar melhor do que estar com Cristo aqui na Terra? Não. E Ele nos proporciona às vezes viver alguma coisa gostosa aqui, dar uma descansada, a gente precisa, mas depois o propósito dele continua. Quantas pessoas você já influenciou sem saber? Você orou, aí Jesus fez que nem Paulo e Silas, você vai para um lugar, é aqui, aí o Espírito Santo não é aqui. Aí você vai para outro lugar, vai ser aqui, aí o Espírito Santo não é aí também. Aí você vai para outro lugar, insistindo, fala, agora vai. Aí fala, vai sair daí. Aí de repente do nada você vai dormir e Deus mostra para você onde é que você está. Paulo, ele estava ansioso, desejoso para fazer a obra. Quando ele recebe aquela revelação, de imediato ele não pensa duas vezes. Pega as malas e Silas e vamos passar para Filipos. E lá ele já busca um lugar para começar a orar. E sabe o que é interessante? Ele não encontrou uma casa bonitinha para receber ele e tal. Ele teve, claro, Lídia. Mas ele encontrou, a primeira coisa, uma feiticeira, uma endemoniada, que começa a tentar perverter a fé dele. Tentar compactuar, dizendo, esses dois são homens de Deus, são filhos do Altíssimo, eles pregam o caminho da salvação.
Ou seja, aquela mulher estava ali, era tentando fazer o quê? Nós também pregamos salvação. Quem é que já pregou para uma pessoa que vive enganada por espíritos enganadores em outros sistemas religiosos? Você fala para ela, não, nós também temos Jesus. Ela está fazendo feitiçaria contra os outros, ela está fazendo obra nos lugares aí de maldade, mas eu também tenho Jesus. A maioria, irmão. Nós também ensinamos o caminho lá. É assim ou não é? Minha família tudo em espírito. E também ensina o caminho, mas o dele. Aí quer que você se corrompa e acha, não, é tudo igual. Não é não. Então aquela mulher começa a falar, e vai Paulo num dia, ela fala, eles são céus. Vai ele num dia, outro dia orar, até que uma hora ele se aborrece, segundo essa tradução. Ele fica chateado, indignado. E ele, capiroto sem vergonha, sai dela espírito de mentira, espírito de engano, em nome de Jesus, e a mulher é liberta. No momento que a mulher é liberta, quem era dono dela, que pagava para ela fazer isso e usava ela pelo espírito que ela tinha, se indigna e leva eles para as autoridades para ser preso. Eles vão para a cadeia. Irmão, qual seria o teu pensamento numa situação dela? Eu já fui preso por pregar, eu sei o que é isso. Qual é o teu pensamento? Estou ferrado. Jesus, socorro. Me lasquei. Aí o diabo me engana. Não. Não era aquela mulher. Era o carcereiro que Jesus disse. Só que se Jesus fala para Paulo, você vai ser preso, você vai para a cadeia, talvez ele não tivesse a estrutura que ele tinha depois, né, que o Abner já pregou aqui, de dizer que eu não tenho valor nem para a minha própria vida, se eu tiver que morrer, eu morro por Cristo e eu vou para Jerusalém mesmo. Naquela época, acho que ele ainda não tinha essa estrutura. Então Deus falou para ele, vai lá para Filipe, tem um homem pedindo ajuda, só que não mostrou onde esse homem estava, né? Mostrou? Ele estava dentro da cadeia. Ele não falou que ele ia ter uma carteirinha de missionário. Já viu aquelas carteirinhas que tem de missionário, do curso que você faz lá no Belém? Te levou para algum lugar? Claro. Levou? Nós já fomos sem carteirinha, né, Fábio? Chamaram a gente de pastor, nem pastor. Botaram a gente dentro do hospital, não foi, Fábio? Você tinha credencial? Paulo não foi lá com credencial, não. Ele expulsou um demônio, foi preso, e aí ele está na cadeia e falou, vamos adorar, né? E começaram a cantar as grandezas de Jesus lá dentro da cadeia. Meia-noite, chacoalha tudo os alicerces, tem um terremoto, as portas se abrem para eles. O carcereiro estava tão tranquilo que ele estava dormindo. Ele acorda, vê que as portas estão abertas e ia cometer um araquiri, ia se matar. Quando ele puxa a espada, provavelmente reluziu lá, vira a espada, Paulo e Silas dizem, não te faça nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. Ninguém fugiu. E naquela época nós pedimos, ninguém fugiu, rapaz. que é o responsável, só morria. Ele leva a morte rápida, uma morte violenta, para decidir exemplo dos outros. Morria. Então ele chega e fala assim, bom, vamos lá. Ele chega e diz assim, não te faça nenhum mal, porque nós estamos todos aqui. Ou seja, quem está em Cristo fazendo a obra, Deus coloca no lugar, não precisa fugir. Às vezes a gente quer fazer, eu quero fazer mais, ela vai falar ansiedade, eu quero fazer mais. O Fábio também, assim que nem eu quero fazer mais, poxa, eu estou sendo inútil. Não. Nós estamos no lugar onde Jesus pôs, as coisas vão acontecer com Jesus. Se você está no lugar que Jesus te pôs, só vai orar. Paulo fez o quê? Foi aqui que Jesus pôs? Vamos orar. Começou a orar, aparece uma mulher, expulsa o demônio, liberta a mulher. Ele vai para a cadeia, acontece um terremoto, Jesus abre as portas. Quando o cara vai se matar, ele entende, é esse que precisava de ajuda. E ele olha para Paulo e diz, senhores, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Paulo não pensa duas vezes e diz, crê no Senhor Jesus. Olha que mensagem teológica, né? Profunda, não foi? Não. 10 segundos. Marca aí. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. 7 segundos de mensagem. O cara aceita Jesus, leva eles para fora, cura suas feridas. Paulo batiza todos eles e ele e a sua família se alegram com a fé em Cristo. Terminou a obra? Terminou. Agora Jesus vai te tirar daqui. Você é folgado? Crente é folgado? Crente é abusado?
cristão pode ser abusado? Agora é hora de sair da cadeia, já se converteu tudo. Aí tá uma conversa lá entre o capitão, né, e o guarda lá, quando eles mandam buscar Paulo. Aí Paulo tinha dito, né, vocês aceitaram o cidadão romano. Era crime, você não podia fazer isso com o cidadão romano. E eles fizeram contra a lei, sem julgamento. Aí o capitão está se borrando de medo, porque Deus está tirando eles de lá. Aí o capitão, olha, diga para ele, nem foi lá, hein? Libera eles lá e manda eles embora. Quando vai liberar lá, Paulo agora está folgado. Falou, como é que é? Vocês botaram a gente na cadeia sem julgamento. Vocês bateram na gente. Eu sou cidadão romano, capitão. Aí o capitão olhou para ele e falou, rapaz, eu sou cidadão romano e eu comprei esse título. Paulo falou, eu tenho de nascimento. Eu sou nativo daqui, você bateu no cidadão romano. Que eles venham pedir desculpa e nos liberar daqui. Sabe, irmão, quando Deus coloca, ele entendeu o propósito. Ele viu que ele foi humilhado por outro motivo. E ele não deixou barato nesse sentido. Não é vingança, não. Ele falou, vocês vão entender que quem trouxe a gente para cá foi Deus, que a obra que foi feita aqui foi Deus, que não fomos nós que abrimos essa porta, que o terremoto que teve aqui foi Jesus para libertar a gente, que vocês são injustos. Então tem um monte de coisa embutida no que eles fizeram. Porque senão fica parecendo, vamos fazer o que a gente quiser com os cristãos, né? Vamos bagunçar com eles. Você é autoridade, eu sou autoridade, nós somos autoridade. Se a gente for enviado a algum lugar, esse lugar é seu. Eu fiquei feliz do Lucas falar que tem muita gente se convertendo na empresa. Por quê? Esse lugar é de quem? Seu. Hoje eu estou na praça, lá é minha igreja. Deus me pôs lá, tinha 2 pregando. E eu orei. Falei, Jesus, se é o espírito de Abel, de Satanás que está aqui, está repreendido. Se for do Senhor, ele prega, senão ele pode sair daqui, porque aqui é meu, sai daqui. Daqui a pouco está o cara embrulhando as coisas. Não precisei falar nada. O lugar onde Jesus te põe é seu. Em Atos capítulo 4, nós vamos encontrar Pedro e João. Vocês conhecem Atos 2, todo mundo conhece muito bem Atos 2, quando Jesus resolve mandar o Espírito Santo e fundar a igreja, ninguém segura. Tinha 500 orando, passa alguns dias, só tem 120. Aí o Espírito Santo vem, enche eles, Jesus enche o coração deles, a vida deles com o Espírito Santo. Eles começam a falar na língua de todos que estavam ali em volta. Eram medos, partos, elamitas, todas as nações, europeus. Eles começam a falar em outras línguas das grandezas de Deus. Um monte de gente fica atônico. Eles não são galileu? Só falam o greguinho da Galileia ali, um pouquinho do hebraico que os pais ensinou. E estão falando um monte de línguas aí das nossas nações, das grandezas de Deus. Eles estão bêbados, alguns falavam. Pedro então sai lá na porta e diz, isso aqui não é embriaguez não, isso aqui não é vinho não. Isso aqui é a promessa que Cristo fez, que nos últimos dias ele derramaria no seu Espírito. Falariam em língua, profetizariam e ele ia salvar as pessoas. Pedro prega. Na segunda pregação já tem 5.000 pessoas convertidas. Aí o que acontece com eles? O pessoal se converteu, vamos prender. Vamos prender. Irmão, cristão não morre de véspera. A doença não vai te matar, a menos que você deixe. Cristão não é saco de pancada de Satanás e não morre de véspera. Então eles estão lá, são presos, são açoitados, fazem uma reunião e dizem assim, rapaz, foi feito um sinal, esses caras curando um cara lá que era aleijado lá na porta do templo. E nós não podemos negar isso. O que nós vamos fazer? Vamos ameaçar eles. Chama os 2, ameaça, olha, vocês aí, parem de pregar nesse nome aí. Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 4, 21, diz assim, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto e ouvido. A única coisa na nossa vida que a gente não deixa é de falar daquele que a gente presenciou, que a gente recebeu, que a gente viu, que nos amou, que nós vivemos.
Eu não posso deixar de falar daquele que eu tenho visto e ouvido. Você não pode deixar de falar daquele que você tem visto e ouvido. Olha que coisa que eles vão falar, né? Ele estava preso. E daí? Eles apanharam. E daí? Aí soltaram eles. Aí eles saíram que nem a gente chorando, não foi? Foi isso. Jesus, me deram uma tarde queimando, Jesus. Saíram cheios de alegria. Por serem dignos de ter sido açoitados pelo nome de Jesus. Entraram numa reunião talvez como essa e disseram assim: irmãos, que bênção. Nós estamos abalando tudo desse lugar aqui. Acabamos de ser açoitados porque eles estão doidinhos com o nome de Jesus. Vamos orar? Aí a oração deles é a mesma dos cristãos, né? Senhor, me ajuda. Estou lascado. Estou com problema aqui, estou com problema ali. Às vezes a gente ora, fica fraquejado, começa a orar assim, né? O diabo consegue dar uma estremecida na nossa estrutura. Mas a oração deles não foi essa. Senhor, nós te agradecemos por nós sermos dignos de apanhar pelo teu nome. Agora, Senhor, nós estamos aqui orando. E enquanto nós saímos para pregar, Jesus, faz milagre. Quando a gente sair, faz milagre. Cura. Manifesta o seu poder. Olha que oração. Para que as pessoas se convertam. Eles não estavam chorando. Quando eles terminam de orar pedindo para Jesus dar mais autoridade para eles e tremer o lugar de novo, todos eles foram cheios do Espírito Santo e começaram a pregar de novo. E ninguém ousava lançar a mão deles. Mas deixa eu dizer um negócio para você: o inimigo só vai conseguir lançar a mão de um de nós quando for para sair do lugar. É assim, não é? Eu só saí da desbrasa onde eu trabalhava e estava gostando porque acabou meu tempo lá. Apanhei tanto, ganhei tanta alma para Jesus lá, né, irmão? Foi tão gostoso trazer pessoas para Cristo e tal. Quando a coisa engrenou que eu estava ganhando bem, que estava ficando mais light, veio o Jefferson que eu estava discipulando. Eu acabado de discipular, lembra do Jefferson? Em casa? Veio o Jefferson. Uma profecia que ele já estava orando direto, irmão. Jejuava da meia-noite às 6 da tarde, todo dia trabalhando para a obra de Deus na vida dele. Quando Deus me mostrou a gente saindo daqui, irmão. Falei, agora que está ficando bom, agora que eu sou líder, agora que eu estou ganhando bem, Deus mostrou a gente saindo. Mas fica tranquilo que vai dar tudo certo. Mudou tudo, as pessoas que a gente pregou se converteram, a gente teve muita notícia boa, teve muito milagre ali, mas chegou uma hora que acabou. Chegou uma hora que Jesus quer levar a gente para outro lugar. E aí usou o Jefferson. Falei, o senhor vai confirmar, né? Não tem nada a ver não. Me ligam, irmã Yara, o pessoal, vamos para Carapicuíba, tem uma família precisando de oração, que estão brigando lá, vão se matar. Falei, vamos lá orar. Pego, saio daqui, vou lá no Carapicuíba, Yara e uma irmãzinha leva a gente de carro, que eu fui de trem. Chegar lá orando, foi uma bênção. Irmão, a briga foi tão feia lá, que a mulher pegou o ferro para passar roupa, deu no cara, pegou na geladeira, estava cheio de marca de ferro na geladeira, o micro-ondas jogado no chão, negócio como um inferno, os armários caídos, quebrou tudo. Nossa. Falei, o diabo passou aqui, passou com uma ventania boa, né? Foi um furacão. Oramos, repreendemos tudo, sentamos, gastamos um tempo conversando com o casal, pediram perdão, aí se aceitaram Jesus, agora você deve eles para batizar, eles pegam o diabo de novo, né? Porque não é o diabo que pegou eles, eles foram buscar o bicho. Porque o estrago que fez lá, meu pai, sempre passou uma tempestade lá. Aí saímos tudo, servidão carona, fui para a estação Santa Terezinha para pegar o trem e deram carona. Beleza, desci. O Jefferson tinha profetizado aquela semana. Estou atravessando a avenida, volta aqui, irmão. A irmã falei, ixi, o que foi? Esqueci alguma coisa aí? Falou, não, Deus manda dizer para você que acabou o seu tempo lá, vai sair. Eu falei, agora que eu estou ganhando bem. Agora que está gostoso, que eu sou honrado, vai sair. Irmãos, saímos. E o diabo é tão sujo que ele ficou tão revoltado comigo e o Jefferson, que tinha mais alguns irmãos que eram bênçãos, só que saíram antes. Ficou tão revoltado com a gente que queria fazer a gente sair por justa causa ainda. Os pilantras que entrou. Porque o diabo usa os dele, irmão. Talvez Deus vai, eu orei por ele, Deus vai salvar outra hora. Aí o que aconteceu? O Jefferson orando direto. E o Jefferson está lá jejuando direto. Aí veio um novo gerente, um novo encarregado, chefe total lá da oficina, que era muito grande.
E ele chega e diz que se não aceitar o acordo deles, ia mandar todo mundo embora por justa causa. Foi falar para o Jefferson. O Jefferson olhou para ele, mas por quê? É só acertar, todo mundo vai embora. Não, mas nós não vamos pagar não, nós temos muitos advogados. O Jefferson olhou para ele e falou, eu tenho um só e te dou 7 dias para mudar de ideia. Desse jeito, irmão. Falou, apontou para ele, eu tenho um só, te dou 7 dias para mudar de ideia. Saiu e voltou para a Gabine para pintar o carro. Com 3 dias o cara veio pedir desculpa no quarto, todo mundo está na fila recebendo. Por causa de atitude de alguém que teve coragem, entendeu que era o diabo que estava usando a boca daquele cara. Recebi discernimento que Deus deu para ele, que era nenhum. Como é que alguém vai despedir você por justa causa sem você ter cometido nenhum tipo de erro? A gente era tudo exemplo. Sujo, né? Aí eu estou saindo, assinar a demissão. Quem que eu encontro? O chefe. Falei, vamos pregar pro cara. Eu estou aqui, passar toda essa humilhação e não dar nem uma pregadinha para ele. Não, tem que falar de Jesus. Comecei a pregar pro cara e ele já começou a estremecer. Até o sapato dele desamarrado, Deus tinha revelado a situação que estava. Falei, Jesus está te chamando, tá? Você hoje não está entendendo, você já agiu muito mal com muitas pessoas, mas Ele te ama. Se concentre. Preguei para pessoas assinando a rescisão lá tinha aqui no sindicato, e Deus tirou a gente de lá, aí trouxe para casa. De casa a gente foi para a praça, depois para a Alfa para conhecer o pastor Lenildo, que nos ensinou a revelação da nova aliança, e hoje a gente está aqui. Você vê que tudo deu certo? Você já fez como é que eu vou dizer, um retrospecto da sua vida? Quem aqui já fez? Desde que se converteu. Eu vou fazer uma pergunta para você. Desde que você se converteu, eu sei que você teve muito problema, mas você está aqui hoje, você cresceu ou regrediu? Cresceu. Então, aquela palavra que Paulo diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Cristo. Só isso? Não. Que andam no seu propósito. Sabe por que a maioria não se dá bem? Porque não está no propósito de Cristo. Infelizmente, muitos irmãos, eles estão enganados porque não andam no propósito de Cristo. Então as coisas não dão certo por um monte de motivos. Nós já falamos de um aqui. Você quer experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus? Paulo em Romanos 12 diz que você tem que renovar o seu entendimento. Para você experimentar. É para você. Então a gente está aqui renovando o entendimento e vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida. Bênção? Glória a Deus? Beleza. Maravilha. Agora, propósito de Cristo, qual que é? Ir evangelizar, trazer as pessoas a Cristo, levar Cristo às pessoas. Esse é o propósito. Amar, porque através do amor você apresenta a característica da pessoa, de Cristo para a pessoa. Esse é o propósito. Se você anda no propósito de Deus, as coisas vão dar errado ou certo para você? Mas no meio do caminho pode dar alguma coisa errada, e você entender como errado. Paulo podia ter dito, ô miserável endemoniado, eu vou parar de orar. Não, ele preferiu expulsar o demônio. Estava certo. Ele podia dizer, ó vida, ó dor, ó azar, que cadeia ruim. Começou a cantar. Não deu um dia, meia-noite ele já está solto. De madrugada ele está pregando para a família do carcereiro, no outro dia ele está sendo solto. É muito rápido. Por quê? Porque ele entendeu o que Pedro e João entenderam. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Irmão, quem tem um propósito, quem tem um chamado de Deus, não consegue. Não consegue. Você pode se esforçar, você vai passar mal. Você não consegue ficar sem falar de Cristo. Eu não consigo. Você consegue? Eu não consigo. Mesmo quando eu era Giovanni, é Giovanni que fala, deve ser, né? Não é do Giovanni, né? É, Geovásico, né? Levilton Marques. Quando eu era Geovásico, eu não conseguia ficar sem falar de Deus, irmão. Não conseguia. Por quê? Porque isso está no nosso coração, isso está na obra de Cristo, isso é um propósito de Cristo e Ele escolheu a gente para isso. Ele nos escolheu para isso. Então não tem por que fugir. Por quê? Porque se Ele me escolheu, vai dar certo.
Mas outro dia eu estava, a minha ansiosidadezinha, Jesus, eu queria ser mais usado. Falei para ela, vamos montar uma comunidade, vamos começar. Aí ela começou a dar umas ideias, eu dei umas ideias, depois eu estava pensando, bom, se é de Deus, vai vir na nossa mão. Se é de Deus, Ele vai fazer na nossa vida. Se Deus tem um propósito com a gente, com determinada coisa, vai acontecer. Quantas pessoas Deus colocou na vida de vocês? Quantas hoje estão conversando, estão orando, estão na igreja? Mas está bobão lá, não tem problema. Melhor é bobão lá dentro da igreja do que bobão na mão do inimigo aqui no mundo. Melhor ele quietão lá, só ouvindo, pelo menos ele está guardado até que Jesus tenha um propósito na vida dele. Nós temos propósito. Nosso? Não. Vivo não mais eu. Quando você não consegue ficar sem falar, sem agir como Cristo, você está escutando a voz do Espírito Santo que Paulo ouviu. E ele disse, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que eu falo dele? Porque ele vive em mim. Por que eu apresento ele? Porque ele vive em mim, porque ele está em mim, não tem como eu fugir disso. Você não consegue chegar para uma pessoa, ver ela enganada, sem falar alguma coisa, porque Cristo está movendo dentro de você. Eu creio que todo mundo aqui sente. Eu tenho meu particular, quando eu tenho que falar com alguém, Jesus pega a minha mão, queima a minha mão e me leva. Às vezes ele dá um chacoalhão, às vezes precisa, né? Você está pregando para uma pessoa errada, num lugar errado, ele tem que te dar uma balançada. Às vezes ele permite que um demônio se levante para me direcionar. Um dia eu estava pregando no trem de subúrbio e eu estou num vagão pregando sobre relacionamento. Olha que negócio doido. Deus deu uma palavra de relacionamento, estou sentando o pau. Daqui a pouco levanta 2 caras para me bater. A vontade de dar entrar no palco com eles vai quebrar eles a pancada, mas eu estava mais fortinho que eles. Mas o Espírito Santo não queria isso. Aí eles vieram me cercando, até colocar perto da porta ali no Antônio João. E eu saí bravo, irmão. Eu tive que sair, eles iam bater, eu não ia reagir. Eu saí bravo, entrei na outra porta e comecei a pregar. E eu comecei a pregar que Deus escolheu você para você fazer a obra dele. Comecei a falar de Jonas o Fujão, comecei a falar desse argumento. Terminei de pregar tudo, sentei de costas, assim, aqueles 2 banquinhos de costas, sentei de costas, não gostei. Daqui a pouco o cara me cutuca, você pregou. Tudo que você pregou é minha vida. E como assim? Aí ele me explicou. Pregador, Deus tinha um propósito na vida dele, algumas coisas deu errado, ele fugiu do lugar, começou a me contar tudo que eu tinha pregado. Aí eu falei, Jesus, o Senhor permitiu que aqueles 2 capetas, aqueles caras me tirassem de lá, porque era aqui que eu tinha que estar pregando. A gente tem um problema, irmãos, de a gente querer fugir de situações. É natural, o ser humano natural é fugir de situação. É assim ou não é? Quando eu fui detido pregando no metrô, me levaram para lá, o cara queria me processar. Eu falei, só saio daqui quando Jesus terminar o que ele começou. O delegado estava me oferecendo meu RG para eu parar de pregar e ir embora. Eu falei, pode ficar com isso aí. Ele falou, ele é doido. Pode ficar. Mas não me aguentaram dentro da delegacia, tiveram que mandar embora. Por quê? Porque eu não conseguia ficar sem falar, e eles não queriam ouvir. Quem ouviu já tinha ouvido, agora eu posso ir embora. E eu tenho o alto não criminal guardado para ninguém falar besteira para mim até hoje. Porque o inimigo, irmão, ele quer parecer que a gente vai pregar e vai ser morto, que nem aqueles irmãos da África. Colocar terror nas pessoas. Quantos não ficaram aterrorizados com a esquerda aqui? E vai cair daqui a pouquinho tudo. E vocês já estão vendo o começo da derrocada, vai cair tudo. Nós declaramos isso, nós somos igreja. Agora o inimigo vai usar tudo que ele puder. Tudo que ele puder para tentar tirar a gente desse propósito com medo. Porque o amor expulsa o medo. Agora a lei, ou as coisas que o diabo faz é para colocar medo na gente, para a gente perder a fé. A fé paralisa todo o nosso, o medo paralisa a nossa fé. Pedro, João, Paulo, Silas, já estou aqui dentro, né? O que me custa falar de Jesus? Nós oramos, eu estava orando aqui junto com vocês e repreendendo todo o espírito maligno. Vai sair todo o espírito de feitiçaria. Vai fechar os terreiros de macumba aqui em Mirisola. Passamos na esquina ali, para baixo do depósito, e declaramos, eu e ela aí, vai fechar, já está vendendo.
vai parar, a lojinha do rapaz vai fechar em nome de Jesus, que vende os artigos religiosos, vai fechar. Vai sair todo mundo aqui. Da casa do Fernando, fui lá na porta de noite andando, repreendendo, fechou. Como no outro que tinha ido lá para o quebra-queijo, fechou. Sabe o que é isso, irmão? A igreja, propósito de repreender a obra do mal. Nós temos essa autoridade. E ainda declarar que o feiticeiro vai ser o maior pregador do lugar. Pedro, João, Paulo, Silas, eles tinham uma perspectiva totalmente diferente da de muitos cristãos de hoje. Porque eles não falavam, eles faziam. Eles sabiam que eles estavam de verdade no propósito. Nós estamos no propósito. O que falta talvez? Pensa aí comigo. O que falta talvez? Ser cheio do Espírito? Ele está à nossa disposição. Ele já está dentro de você. O Espírito Santo não vem. Quantos já orou na igreja? Vem, Espírito Santo! Por que você mandou ele embora? Vem, Espírito Santo! Quantos estão pregando assim na igreja? Porque eles acreditam que o Espírito Santo é o Espírito do Velho Testamento, que tem que vir de vez em quando e passar em você. Jesus falou que o Espírito Santo nos foi dado e Ele não nos deixa. Nós podemos sim entristecer de vez em quando, paralisar a ação dele muitas vezes, mas Ele não sai de nós. Jesus prometeu que quando Ele viesse, Ele estaria para sempre, ou estaria de vez em quando? É para sempre? Tem gente entendendo de vez em quando Ele vai vir em você. Nós temos que ativar Ele. Às vezes orando, eu falo isso, às vezes eu estou orando para comer e eu sinto o Espírito Santo explodindo dentro de mim. Você tem que se segurar, agradecendo para comer. E Ele quer fazer bom, mas eu tenho que estar dentro do propósito. Vamos fazer um negócio diferente hoje? Jesus falou em João 7 para mim de conhecer. E de quem a gente coloca na nossa vida, a gente tem que saber quem é. Então Jesus colocou você na vida dele. Você concorda que Ele sabe quem você é? Ele te conhece? Se Jesus colocou você na vida dele e resolveu agir em você, por você, Ele sabe que você consegue. Ele sabe. Os exemplos de Paulo e Silas que eu dei, de Pedro e João, são para estimular a gente a fazer. Os meus testemunhos são para estimular você. Agora eu tive testemunho. Um dia o pastor José Soares já partiu. Eu estava com ele. Começou a morar aqui no Nova Vida. E o diabo botou fogo no colchão do dono da casa. Com ele em cima. Bêbado, com ele em cima. O pastor saiu de lá, já se jogou tudo para fora, né, irmão? Já se jogou pela janela, já se jogou demônio. E o cara, depois de um tempo, ele batizou, está servindo a Cristo. Ele é mulher. Maravilha. Eu quero ser assim também. A gente olha os negócios besta, né, irmão? Estou eu subindo aqui para Nova Vida com um irmão lá do sul lá, e ele me levou para pregar na rua. Preguei na rua, maravilhoso. Chamou por lá na casa de um jovenzinho que tinha se convertido, ninguém na casa dele era cristão. Quando eu começo a orar, o pai pega a faca e vem para cima de mim. Ele lascou. Irmão, eu pus a mão na mão dele assim, travou o cara. Eu achei que eu ia quebrar a mão dele, não era eu. Eu travei. A faca caiu. Fiz assim com ele, subiu. Aí ele tinha tomado todos, o diabo estava usando ele, deitou na cama. Comecei a orar e repreender, comecei a orar pela família, porque eles viram que o negócio estava feio. O menino já todo contente, porque ele que levou para a casa dele. Né? Menino é tenso, irmão. Aí o que acontece, ele caiu na cama, bateu as duas canelas assim. E era um barraco, tinha uma porta de madeira. Quando começamos a orar, irmão, que o menino já estava empolgado, numa fé lascada orando, nós escutamos só estrondo. Ele pulou da cama, o diabo jogou ele da cama, ele bateu na porta e levou com porta e tudo, com cerca, com tudo que tinha do outro lado. Chamei o menino para ele não ficar com medo, falei, ó, isso aí é sinal que o diabo já está indo embora, hein? Continua orando, ele, vou orar sim, pastor. Eu vou, né? A família toda vai servir a Jesus. O outro irmão dele se converteu. Então, irmão, quando a gente está dentro do propósito, não tem que ter medo. A gente tem que entender, ó, Jesus, guarda eu aí, Espírito Santo, vem comigo sozinho, não vou não. Mas se o Senhor for comigo, eu vou. Tem muita gente para ser grande. E esses dias orando, eu percebi uma coisa. As pessoas estão com a vida boa. Não está doendo ainda.
Tá gostoso. Tá tudo fácil. Mas vai acabar. Vão chegar pessoas para você com depressão. Vão chegar pessoas para você separados. Vão chegar pessoas para você com doença. Vão chegar pessoas para você duro que nem um pouco lascado. Você vai precisar fazer a cesta básica na casa da pessoa orar. Porque a mamata vai acabar. Porque a teta do Estado vai secar. Glória a Jesus. E quando secar, sobra quem? Jesus. Através de mim e de você. Ah, irmão, mas eu não estou vendo acontecer. Descansa. Você sabe o que eu aprendi? Que eu não consigo pôr muito em prática, não vou conseguir. Um dia eu estou na igreja, o pastor já está pregando, ele está pregando sobre o Elias descansando. E olhando para a minha cara. Eu estou lá intercedendo. Não, ele lembra esse dia? E não era para ele pregar, ele tinha outros irmãos que ele tinha levado, né? Já era bem conhecido, que ele confiava. E ele falou um pouco, e ele olhou para a minha cara e falou assim: Elias estava lá, sabe por quê? Porque ele estava descansando. Não tinha propósito para ele ainda. Olhou para mim e disse: se está sem propósito, aproveita para descansar. Quando a gente está muito embalado, muito na obra, né, Fabião? Quando a gente está muito embalado, irmão, muito lugares mesmo envolvido, a gente não quer parar. É gostoso. É bom, não é? Você começa a ver um daqui, um milagre daqui, expulsa um capeta de lá, outro se converte, ou daqui a pouco você está vendo a pessoa na igreja, você fica feliz demais, você não quer parar. Quando a coisa parece que para, ai, Deus não está mais olhando para mim. Começa o diabo já bombardear com aquela coisa, sabe? Deus não é mais a sua vida. Olha, acabou a obra. É o diabo soprando. Enquanto Deus está dizendo: descansa, vai se preparando, vai se ajeitando aí, porque vai chegar a hora. E o inimigo dizendo assim: Deus te esqueceu, Ele não te usa mais. É só um tempo, irmão, de descanso. Aproveite. Para a gente aproveitar para descansar, para orar, para você passar um tempo com Cristo, para crescer espiritualmente. Não quer dizer que a obra acabou. Um dia falando com o pessoal, poxa, a obra do trem era diferenciada. Quantos amigos, né, que a gente fez? Em casa era reunião com 40 pessoas, parecia até os testemunhos de Jeová lá, chamava por lá, saia correndo. O negócio era doido, irmão, doido, maravilhoso. E as pessoas que Jesus colocava, tudo convertido lá, sem apoio ministerial, coisa de Deus mesmo. Só que passou. Essa obra passou, Deus fez. Agora Ele tem outro projeto para frente. E o propósito não é nosso, é dele. Nós não sabemos o que Ele vai fazer. Pedro não imaginava que ele ia apanhar depois de curar aquele camarada na Porta Formosa. Paulo não imaginava que ele ia apanhar e ser preso por expulsar o demônio daquela mulher. Só que Pedro também não imaginava que 5.000 pessoas iam se converter. E ele ia fundar a igreja. Paulo não imaginava que o cara que pediu socorro para ele era um carcereiro. E ele ia ver todas as portas da prisão se abrindo de uma vez. E ele não ia precisar fugir. E aquele cara com toda a sua família ia ser salvo. Vamos orar para que Jesus use a sua vida. Mas enquanto Ele não usa, pede para Ele te preparar. Jesus passou 3 anos e pouco com Pedro e João. Depois passa 40 dias depois de ressuscitado. Depois manda eles ficar orando 10 dias para receber o Espírito Santo. Será que eles estavam se preparando? 3 anos e meio, mais 50 dias. Acho que dá para preparar, né? Para descansar, para aprender, para ver qual que é o propósito do Mestre. Quando Jesus derrama o Espírito Santo, que ele sai, pega uma mensagem simples, um monte de gente se converte. Quando tem o propósito de Deus, Pedro está passando, irmão. A sombra dele está pegando o morto, ele está ressuscitando. Quanta gente ora, jejua e nunca aconteceu nada. Eu ouvia isso e ficava indignado, porque eu orava, jejuava, né não? E a gente começa a pensar que é a oração e o jejum que está fazendo. É o propósito. O importante da gente não era o quanto a gente jejuava e orava, era a direção em que a gente estava.
É mais importante a direção que Deus te coloca do que o tanto de coisa que você faz. Precisa orar? Claro, uma pessoa comunhão com Cristo, eu falo com ele todo dia, você não fala? Pega uma palavra para não ficar confuso, fica atento quando o Espírito Santo revela algo. Agora, quando é o propósito dele, irmão, e você entrou nesse propósito, pode ficar tranquilo. Não é mais você, é ele. Quantas pessoas eu vi que foram pregar em lugar que não era para elas estar? Nós vamos terminar aqui. Eu estou pregando na praça 18 Itapevi, a minha igreja há 15 anos. Eu mando lá. E eu aprendi isso na marra. O diabo faz de tudo para tirar. O trem eu era o líder, eu mandava lá. Eu aprendi isso na marra. Um belo dia veio um irmãozinho de uma igreja e ele quis evangelizar, jovem, toca, umas meninas bonitas do lado dele, era até meio feio. Na época da Dilma, para não dizer o que aconteceu, estavam querendo o impeachment dela, aí os vândalos passaram na estrada, na rua Itapevi, no centro, arrebentando as portas da loja para fazer saque, e eu estou evangelizando. E esse irmão fez um grupo e convidou as pessoas para ir na praça evangelizar, sem propósito, sem direção de Deus. Pastor amigo meu foi, amigo, que a gente conhecia, de estar com ele. Foram lá, daqui a pouco começam a arrebentar as lojas, a polícia de choque começa a trabalhar, né? E quando eles começam a trabalhar, é sério o negócio, o Espírito Santo, sai daí. Eu falei, tá bom, estou indo. Aí o irmão me chama para orar. E o burro, em vez de ouvir o Espírito Santo, fui lá orar. Só vi uma bomba de lacrimogêneo estourando do meu lado. Saí andando, o capitão que estava comandando a tropa de choque olhou para mim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou evangelizando, aqui é minha igreja. Então vai embora que o negócio aqui vai ficar ruim. Os irmãos apanharam. O irmãozinho que fez, eu não estou falando isso para envergonhar o irmão. O irmão que fez o grupo e levou o pessoal para orar sem propósito, sem direção, apanhou por 2 quarteirão da polícia tomando cacetada. Eu saí com o carro da praça, subi 2 quarteirão, o cara estava apanhando ainda, irmão. Nunca mais voltou lá. Tem gente que faz, irmão, por empolgação. Jesus cuida, guarda dele, tira ele e direciona ele. Mas tem gente que faz com motivação errada. Infelizmente, eu fiquei com os olhos vermelhos de lacrimogêneo, mas saí dirigindo de boa, ninguém gostou de mim. Porque lá é o meu propósito. Eu ia para a FEBEM, prenderam a gente 2 vezes lá dentro. E a gente ainda profetizava, vai entrar no cacete se não se converter. Se tentar fugir, vai apanhar, eu e o Wagner, e a irmã Adriana. E a coisa acontecia, irmão, apanhava mesmo, daqui a pouco a igreja está lotada de gente empachada. Ele ia pregar, meu monte se convertia, mas lá era o nosso lugar. Então, nós vamos orar hoje para que o propósito de Deus se cumpra na nossa vida. Irmão, entenda uma coisa, Deus tem uma obra específica na vida de cada um. Assim como o corpo tem muitos membros e cada um é usado em uma função, é assim ou não é? O propósito de Deus também é diferente. O Lucas tem um jeito, eu tenho outro. O Lindo tem um chamado, eu tenho outro. O Louro tem um, eu tenho outro. O Fábio tem um, o Gilmar, o Alex, cada um de nós. Só que todos nós temos um propósito da parte de Deus em nossas vidas. Guarda isso. O diabo está roubando isso de muita gente. Pessoas que evangelizavam, que sumiram. Jesus está levantando outros. E Ele vai levantar, vai pôr o propósito no coração da pessoa que é dele, não é nosso. Agora o nosso nós não podemos deixar de morrer. Nós temos que cuidar do propósito que Ele tem na nossa vida. Nós vamos orar isso para que o Senhor nos guarde, para que o Senhor nos faça descansar, para que o Senhor nos prepare e nos direcione. Porque, irmão, se Ele não guardar, se Ele não preparar, se Ele não direcionar, se Ele não fizer na nossa vida, a gente é incapaz de fazer sozinho. Sem mim nada, por mais que a gente tente. Vamos nos colocar de pé, vamos fazer esse propósito por isso. Hoje eu quis falar de testemunho, irmão, de obra missionária, porque de conhecimento bíblico eu tenho certeza que os irmãos